Olá, meus queridos. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para a nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos ver um tema muito importante e interessante, que vem falando sobre matéria. A gente ouve falar de matéria na escola, a gente ouve falar em matéria em jornal, mas o que é matéria em ciência? Em ciências, o que é matéria? Você já parou para pensar a respeito dos materiais que compõem os seres humanos? De que nós somos feitos? Você também já pensou de que é feita as coisas que estão ao seu redor? Do que é feito o sofá? Do que é feita a parede? Do que é feito o seu livro? Então, as coisas que estão ao seu redor, de que é feito o óculos? Os seres vivos e os elementos não vivos, assim como os componentes que os formam, são chamados de matéria. Então, tudo que forma as coisas são chamados de matéria. Este óculos, ele é formado de quê? De uma matéria resistente, que é essa matéria aqui, que é o plástico, e também do grau do óculos, que é um vidro. Então, ele é feito de plástico e vidro. Plástico e vidro são matérias. São exemplos de matérias. O que é matéria, então? As pessoas, os animais, os vegetais, o solo, o ar e os objetos em geral. Então, tudo isso é matéria. Tudo aquilo que ocupa um espaço é matéria. As pessoas ocupam espaço, é matéria. Os animais ocupam espaço, é matéria. Os vegetais ocupam espaço, o solo ocupa espaço, a água ocupa espaço, o ar e os objetos em geral. Então, tudo que ocupa um espaço é chamado de matéria. Desde a antiguidade, as pessoas têm curiosidade para saber de que as coisas são feitas. Durante muito tempo, muitos acreditavam que tudo que existe ou que existia era a combinação de 4 elementos, que são a água, o ar, fogo e terra. Então, eles acreditavam que todas as coisas elas eram feitas desses quatro elementos: água, ar, fogo e terra. Tudo vinha daí que eles acreditavam. Mas atualmente, graças ao avanço da ciência, sabemos que a matéria é composta de pequenas partículas chamadas átomos, e que cada átomo representa partículas ainda menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, veja só este óculos. Este óculos aqui, ele é feito por uma matéria. Esta matéria é o plástico, essa parte aqui que é feita de plástico. Então, este plástico, ele é composto por pequenas partículazinhas que se juntando, que é chamada de átomo. E os átomos, então, eles são formados pelo quê? Prótons, nêutrons e elétrons. As características da matéria. Toda matéria, ela tem características importantíssimas que a distingue, como, por exemplo, a massa e o volume. Então, toda matéria, ou ele possui massa, ou ele possui volume. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria. Aqui, o meu óculos é massa, é uma quantidade de matéria. O meu livro é uma massa, é a quantidade de matéria. Mas a água já não é massa. A água é o volume, que ele é o espaço ocupado pela água. Então, o volume é a água, o ar também é volume, que é um espaço ocupado por ela. O ar, nós não vemos o ar, mas os espaços, eles estão cheios de ar. Veja só uma bola de soprar. Uma bola de soprar, por que ela enche? Porque o espaço dela foi ocupado pela matéria, que é o ar.
Então, tudo que ocupa espaço é matéria. Então, o ar também é uma matéria. A água também é uma matéria. Então, podemos ver que as características que distinguem a matéria é o volume e a massa. Volume e massa. Massa se refere à quantidade de matéria e volume, o espaço que ela ocupa. Outras propriedades da matéria. Então, já vimos que as principais são massa e volume. Mas existem outras propriedades. Quais são elas? Cada matéria, ela apresenta uma propriedade específica que permitem identificá-los. O cheiro. O cheiro é uma propriedade específica de quê? Do perfume. O perfume ocupou o espaço, que é o líquidozinho, e o que vai distinguir essa matéria é o cheiro. A textura, aqui ó, a textura. A textura daqui é uma textura lisa, mas da madeira, algumas madeiras, a textura é áspera. Da lixa de unha, a textura é áspera. Existe também a textura da transparência, como é o caso do vidro. O vidro é uma matéria e a textura dele é transparente. Você consegue enxergar o outro lado. O alumínio ou os metais em gerais. Qual é as propriedades do alumínio e dos metais? Brilho. Alguns deles brilham, como o alumínio. A rigidez, que você não pode quebrá-lo com facilidade. E a condutividade de calor. Eles conduzem calor. Já o plástico. O plástico. Quais são as características do plástico? A flexibilidade, como é o caso das garrafas PETs, e a rigidez também, que é o caso dos cabos de panela de pressão, ou aqui, ó, a rigidez, ele é duro. Então, rigidez, duro. Essas são as propriedades específicas das matérias. Além disso, a matéria também tem uma característica muito importante, que é chamada de densidade. O que é a densidade? Densidade é a propriedade física mais importante da matéria. Ela está relacionada com o fato de um corpo afundar ou flutuar em um líquido. Então, você coloca a matéria dentro do líquido e ele vai flutuar ou ele vai afundar. Por que isso acontece? A densidade. Se a matéria é mais denso que a água, ele vai afundar. Não quer dizer mais pesado, quer dizer mais denso. E quando a matéria é menos densa, ela flutua. Como, por exemplo, se você pega uma maçã e uma uva. Considerando o peso, a maçã é bem mais pesada que a uva. Mas se você jogar na água a maçã e a uva, quem é que vai afundar? Vocês vão ver nesse instante quem é que vai afundar. Se é a maçã ou se é a uva. Então, isso nós chamamos de densidade, que é quando uma coisa flutua ou não quando é jogada dentro da água, que é chamado de afundamento ou flutuação. Esse é o som da Luna, Luna, Luna. Uma flutua, outra afunda. Como pode isso? Cadê minha uva? Ela afundou, Júpiter. Puxa, mas eu tenho outras. Não, senhor. Luna, temos outras laranjas lá na cesta. Eu descasco uma bem gostosa pra você. Vem, vamos voltar. Também quero laranja, pai. Bem gostosa. Por quê? A minha laranja não afundou e a uva do Júpiter afundou. Como pode uma coisa tão grande boiar e outra tão pequenininha afundar? Dona Maçã, por que as uvas afundam e a gente flutua? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, do. Agora sim. Acho que minha maçã vai cantar.
Opa! Melhor não. O que flutua, o que afunda? Agora eu vou explicar. E pra não ficar boiando, é melhor me acompanhar. Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será. Um objeto pra afundar ou flutuar. Esqueça seu tamanho e peso. Embora pareça estranho, nada disso vai importar. O que importa é a densidade. E o que conta é a densidade. Se o objeto for mais denso que a água, não se iluda, ele afunda. E se for menos denso que a água, intua, ele flutua. Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será. Vocês já ouviram falar de uma expressão chamada eureka? Geralmente a gente fala essa expressão quando a gente consegue descobrir alguma coisa. Eureka significa descobrir. Essa palavra eureka, ela é uma famosa expressão que na língua grega significa descobrir ou encontrei. E essa palavra, ela é atribuída ao cientista Arquimedes. Arquimedes, ele foi um cientista que viveu nas décadas de 287 a 212 AC, antes de Cristo. E como foi então que ele descobriu esse eureka dele? Certa vez, o rei Hierão, que era o rei da época dele, que governava a província de Siracusa na Grécia Antiga, ele ordenou a um artesão que fizesse uma coroa de ouro puro. Então, pegou o ouro, deu para o artesão e pediu que ele fizesse a coroa de ouro puro, a fim de que essa tarefa fosse realizada. Além de pagar o artesão, o monarca entregou a ele uma quantidade de ouro suficiente para a produção daquela coroa. Alguns dias depois, o artesão voltou ao palácio trazendo uma coroa belíssima. Imaginem a coroa linda que ele trouxe. Ao segurá-la, o rei desconfiou que o artesão teria trapaceado. Então o rei segurou a coroa e falou: tem trapaça por aqui. Ele pensou assim: esse homem não utilizou o ouro todo que eu entreguei para ele. Mas como era que ele poderia provar isso se naquela época nem tinha balança para ele ver o peso do ouro e o peso da coroa? O que foi que ele fez? Ele chamou Arquimedes. Arquimedes era um dos principais cientistas, como eu falei, do reino dele, para confirmar se a coroa era ou não de ouro puro. E ele deveria testá-la sem causar danos à coroa. Arquimedes, então, ele começou a pensar como é que ele poderia fazer esta experiência. Ele passou vários dias pensando como é que ele ia ver se o ouro que o rei tinha dado para fazer a coroa era realmente aquele tanto de ouro que ele tinha dado. Vários dias ele ficou pensando. Certa manhã, Arquimedes foi tomar banho. Quando ele foi tomar banho, ele prestou atenção que toda vez que ele entrava na banheira, a água da banheira derramava. Então, transbordava. Então, muito empolgado, ele gritou: Eureka! Encontrei a solução. Ele havia descoberto a maneira de solucionar a questão. Vejam só o que ele fez. Ele foi no palácio, na presença do rei e do artesão. Lá, ele pegou uma vasilha com água e pediu ao rei a quantidade de ouro puro equivalente à massa da coroa. Então ele pediu ao rei: olha, rei, você tem a quantidade de ouro que você deu para o artesão fazer a coroa? Claro, o rei tinha muito ouro. Então o rei deu a mesma quantidade de ouro que tinha dado para o artesão
para Arquimedes. Arquimedes, então, pegou aquela quantidade de ouro, colocou dentro da água. Quando colocou dentro da água, claro, o ouro tinha mais densidade que a água, então o ouro afundou. Mas a água flutuou. Arquimedes foi e marcou até onde a água tinha ido. Então, Arquimedes foi, tirou o ouro e desta vez ele botou a coroa. Ao colocar a coroa, ele percebeu que a água deslocou, mas ela não foi para a marca que ele tinha colocado na hora do ouro. Então ele descobriu que o artesão, ele tinha realmente trapaceado. Ele não tinha usado todo o ouro que o rei tinha dado para ele. Deste jeito, o mistério da coroa foi solucionado, graças à existência do empuxo. O que é empuxo? É a força vertical de cima para baixo, ó. Colocou a coroa, foi o empuxo, que ela é exercida sobre um objeto que é mergulhado em um líquido. E essa força também é denominada princípio de Arquimedes, em homenagem ao cientista que a descobriu. Veja só que interessante. Então, mais uma vez, a ciência está provando o que é matéria e o empuxo realizado pela matéria quando ela é colocada na água. Aí nós podemos ver sobre densidade e não densidade. A coroa, ela era mais denso que a água, por isso ela afundou. Então, ó, beijinhos e até a próxima aula.